A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida desse trimestre, quarto trimestre de 2025. Quem escreveu foi o pastor Davis Pereira de Freitas. Colocarei aqui a biografia, do querido pastor na descrição do vídeo, E nós vamos falar sobre desse quarto trimestre, multiplicando discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. O primeiro vídeo aqui, a primeira lição, na verdade, é quem foi Timóteo. Nós vamos comentar sobre quem foi Timóteo. E o texto base é 1 Timóteo. A 1 Timóteo, capítulo 1, é a apresentação aqui. Vamos estar orando, agradecendo a Deus a essa oportunidade que Ele nos dá e o privilégio de estar participando deste estudo, juntamente com os amados irmãos. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, estamos começando mais um trimestre, o quarto trimestre da revista Palavra e Vida. Quero pedir a Ti, ó Deus, nesta hora, a orientação do Espírito Santo e que o Senhor nos ajude, ó Deus, na ministração, ó Deus, desse estudo, nos auxilie, ó Deus, e nos dê capacidade, ó Deus, de estar falando aquilo concernente que o Senhor quer transmitir a cada um de nós, ó Pai. Que possamos extrair o máximo, ó Deus, dessas lições desse quarto trimestre, que fala do seu servo, ó Pai, Timóteo, discípulo, ó Deus, que foi vocacionado para essa tão grande obra da evangelização. É em nome santo do teu Filho amado que nós queremos te agradecer. Pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe imensamente o autor da revista, o pastor Davis, ó Deus, que nos presenteou com esse estudo nesse quarto trimestre, na verdade. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos estar lendo agora o texto, O texto, esse capítulo, na verdade, são 20 versículos, nós estaremos assim lendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, na graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia e ficasse em Efésios, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, genealogias intermináveis, que mais produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando alguns sem entregar as vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinado para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores dos homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, irmãos, nós paramos aqui no versículo 11, E ao longo do estudo nós vamos comentando outros versículos, Na verdade, Paulo solicita a Timóteo, que ele vá de encontro a algumas igrejas que estavam dando trabalho, e nós vamos ver ao longo desse tempo que algumas igrejas Paulo solicitou ali que Timóteo fosse
vamos dizer assim, pôr em ordem aquelas igrejas, né? Agora nós vamos falar aqui. O objetivo do estudo, na verdade, é entender quem foi Timóteo. Quem foi Timóteo? Seu crescimento espiritual e relacionamento com o apóstolo Paulo, né? Timóteo foi um jovem que respondeu ao chamado do Senhor. Como muitos jovens, né? Nós temos na igreja atualmente, muitos se sentem esse chamado, né? Para participar da edificação da sua igreja. Ele foi um dos discípulos do apóstolo Paulo e, juntamente com Tito, teve que enfrentar situações desafiadoras nas igrejas implantadas por Paulo. Então, Paulo implantou essas igrejas, né? E ele enviou a esses homens, né? Esses obreiros na obra para ver como essas igrejas estavam caminhando na fé, né? E teve que enfrentar situações desafiadoras e igrejas implantadas por Paulo. Seu nome, o nome de Timóteo, significa honrar ou adorar a Deus, né? É o significado. Ele é citado pela primeira vez em Atos 16:1. E nós vamos lá em Atos 16:1. Atos 16:1. Atos 16:1. E chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, né? Então, a sua mãe era judia, da Judéia, e o pai era grego. E sua mãe, Eunice, era uma piedosa judia, seu pai era grego, pagão, né? Não tinha religião. E sua infância foi instruída nas sagradas letras do Antigo Testamento. Aqui, irmãos, nós vemos que como é importante a criação dos pais, né? Orientar os seus filhos na fé. E Timóteo, ele foi, desde pequeno, como diz aqui, instruído nas sagradas letras do Antigo Testamento. Mesmo porque o Novo Testamento foram aqueles que foram os discípulos que foram escrevendo as cartas e relatando o que se havia acontecendo nas igrejas, né? Hoje, muitas das cartas era aquilo que acontecia na igreja da atualidade, não tinha basicamente o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi com a vinda de Cristo, o cumprimento do Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui, 2 Timóteo, né? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia eletrônica, né? Para a gente, fica mais fácil manusear aqui. Então nós vamos, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, 3,15. Como é que ficou mais fácil, né? Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então, Timóteo, ele era instruído, né, no Evangelho, ou no Antigo Testamento. O relato histórico aponta que a conversão de Timóteo aconteceu durante a primeira viagem missionária de Paulo, aproximadamente no ano 45 depois de Cristo. Por isso era chamado pelo apóstolo filho na fé. Então é por isso que Timóteo tinha esse pseudônimo, né? Filho na fé. Na segunda viagem missionária de Paulo, que estava acompanhado de Silas, chegaram a Derbe e a Listra, aquele texto que nós lemos aqui de Atos, né, dos Apóstolos. Silas chegaram a Derbe e Listra e convocaram Timóteo para servir nas tarefas missionárias. Então, Paulo foi convocado Timóteo foi convocado por Paulo para essas missões, né? Essas viagens missionárias. Conforme Atos
16, 2, que diz aqui: do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Os irmãos daquela região davam bom testemunho dele, né? De Timóteo. Timóteo tinha 3 marcas visíveis. E qual eram essas marcas? Primeiro, ele era jovem, né? É interessante, né? Há um chamado desde da tenridade de Timóteo para essa cumprir missão. Que responsabilidade, né? E ele também era tímido. Olha só, muitas pessoas dizem não ter vocação porque são pessoas tímidas, né? E também, olha só, e era doente também, tinha uma enfermidade. Tudo consta que era uma enfermidade no estômago, né? Porque tem um relato que Paulo manda que ele tome um pouco de vinho por causa das suas dores dos estômagos, né? Essas 3 características tornaram um homem visível, sensível e muitas vezes retraído. Encontramos nas cartas de Paulo vários textos de encorajamento ao filho Timóteo. Então Paulo foi muito importante na vida de Timóteo e encorajando sempre a prosseguir nesse caminho, né, de cumprir a missão, o seu chamado ministerial e também dando encorajamento para que ele continuasse na fé, né, como servo de Deus. Essa foi a introdução, irmãos, do nosso estudo, né? Quem foi Timóteo? Agora, qual era a família de Timóteo em si? A família, o crescimento e a conversão de Timóteo. Timóteo era natural de uma cidade chamada Listra, região montanhosa de Licaônica. Faz parte do atual território atual da Turquia, né? Era filho de pai grego e mãe judia. A influência religiosa de sua mãe Eunice e sua avó Lloyd foi muito intensa. Então, como já pronunciamos aqui nos outros tópicos, a influência da sua mãe e da sua avó. E nós voltamos a esse comentário novamente, a importância dos pais, da família, né? E a família, né, em si, como muitos dizem na mídia, diz que a família não é importante. A família é a base de tudo, né? Eu, às vezes, fico vendo comentários de pessoas sendo entrevistado em programas seculares e eles sempre caem na mesma situação. A família é a base do sucesso deles. Então, se você quer ter uns filhos bem-sucedidos, faça parte, instrua o seu filho no caminho que deve andar, né, como a Bíblia mesmo nos orienta, para que quando ele crescer não se desvie dele, né? Então a família é a base, né? Não é como a sociedade quer dizer que não tem importância, né? Então a família é muito importante. Aqui a família de Timóteo foi essencial para o ministério dele, né? Para o conhecimento, né? Para o desenvolvimento espiritual de Timóteo, desse servo de Deus. A influência religiosa de sua mãe, Eunice, e a avó Lode foi intensa. Essas 2 mulheres fervorosas na fé ensinavam a Timóteo as sagradas letras desde a infância. Vai de contra aquilo que a própria Bíblia ensina, né? Ele não se desviará dele, né? Não se desviará do caminho, né? 2 Timóteo 3,15, né? Como nós já lemos aqui, 3,15, que fala exatamente isso aí. A fé sem fingimentos delas habitou no coração de Timóteo, ele cresceu com esse fervor. Dessa forma, ao seio da família, Timóteo teve o coração preparado para um momento marcante da sua conversão. Foi um preparo, um estágio, né? Claro que uma criança ela não tem a complexidade ou entendimento completo daquilo que ela quer e deseja. Mas quando chegou o momento que ele já tinha absorvido todo o ensinamento espiritual, ele pôde tomar sua decisão ali de seguir realmente ao Senhor Jesus, né?
E a importância de levar uma criança ao conhecimento da palavra de Deus, seja em casa, seja na igreja, seja na instrução no lar, é essencial para o desenvolvimento espiritual através do Evangelho de Cristo. Contudo, apesar de toda essa influência de ensinamento, ele não deve ter frequentado a sinagoga, já que não era circuncidado. Isso somente aconteceu conforme Atos 16:3, né? Que diz assim: Paulo quis que fosse com ele tomando e circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, um costume, né, ou uma ordem desde o início era que o macho fosse circuncidado, né? E como ele era de origem também grega, talvez o pai dele não ensinou, né, a necessidade de ser circuncidado. Então, ali Paulo teve que levar, né, já que ele era judeu também, circuncidou. E, contudo, apesar de toda essa influência, ensinamento, né, já que não era circuncidado, isso somente aconteceu conforme Atos 16:3, quando Paulo desejou levá-lo a uma viagem missionária. Não encontramos nos textos bíblicos relato da conversão de Timóteo, mas quando Paulo chega a Listra em sua segunda viagem missionária, ele já encontra um Timóteo convertido, descrito em Atos 16:1 como um discípulo, né? A expressão aqui usa como um discípulo que estava ali. É muito provável que a experiência, a conversão de Timóteo, tenha sido dada através do ministério de Paulo, em sua primeira viagem missionária, como estava acompanhado de Barnabé e passado pela província da Galácia. Então aqui são duas viagens, né? A primeira e depois a segunda, e uma dessas viagens, Timóteo, com certeza, talvez a primeira, já tenha ali visto a vida de Paulo, o significado, a missão de Paulo, e ele talvez se espelhou no seu pai da fé, né? Em seguir a Cristo. Já tinha conhecimento da Torá, né? Do ensinamento judaico, e agora ele tem mais esclarecimento sobre o caminho da fé em Jesus Cristo. Quando estava acompanhado de Barnabé, passar pela província da Galácia, isso porque Paulo repetidas vezes chamou meu filho na fé. Vale destacar então a importância da influência cristã dos pais que devem ensinar os filhos, como já tem dito aqui nesse estudo, né? Desde cedo amarem a Deus acima de tudo e de todos. Eunice e Lloyd ensinaram no Antigo Testamento as Sagradas Escrituras a Timóteo ao longo da sua infância. Ele cresceu conhecendo as Escrituras, recebendo ensinamentos espirituais que foram base para seu coração experimentar um ardor contagiante que levou a uma fé que impactava as pessoas ao seu redor. Então, Timóteo tinha um bom testemunho, né? Ele não só era um discípulo, mas ele tinha testemunho. Talvez é o que falta na maioria dos crentes hoje, bons testemunhos, né? Um bom testemunho leva a outra pessoa. Você às vezes nem precisa falar, mas basta você ser um exemplo como caráter, como pessoa, e as pessoas vão olhar e vai falar assim, essa pessoa é um cristão verdadeiro, né? Isso se comprova ao relato de Atos 16:2, que vai falar sobre isso, qual dava bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra, em Icônio, e que afirma que os irmãos davam bom testemunho desse discípulo chamado Timóteo. É importante destacar a relevância do discípulo em nossas famílias. Os pais não podem negligenciar esse chamado para ser os principais discipuladores. Então, irmãos, devemos, você que é pai, né? Você que, até tios também, né? Com certeza, né? Pode influenciar a vida e ser exemplo para o seu sobrinho, para o seu filho, um amigo, né? Alguém que esteja perto e você pode auxiliar no caminho da fé. Seus filhos no seio do lar. A melhor maneira de ensinar os nossos filhos é viver o que ensinamos. Aqui é basicamente
simples, né? Não é fazer o que eu mando e fazer o que eu não faço, não. É fazer o que eu mando e o que eu faço, né? Tem que fazer também. E ensinar os filhos, nossos filhos, viver o que ensinamos. É a coerência entre o discurso e a prática, né? Eunice e Lódia eram fervorosos na sua fé. Isso contagiou Timóteo. Os pais devem ensinar os filhos a amarem a Deus, a amarem a Bíblia, a infalível e inerrante palavra de Deus. Praticaram no dia a dia todos os ensinamentos bíblicos. Agindo assim, construirão uma base sólida na fé nos corações dos filhos, os prepararão para enfrentar as tentações com firmeza e autoridade da vida. Isso aqui é a base para qualquer cristão. Então falamos aqui o primeiro tópico, a família, o crescimento e a conversão de Timóteo. Agora vamos falar sobre, no segundo tópico, a pessoa de Timóteo e o seu relacionamento com Paulo. Timóteo era um jovem que cresceu recebendo ensinamentos imprescindíveis para uma fé fervorosa e que decidiu aceitar o chamado ministerial, né, de Deus. Seu nome significa honrar e adorar a Deus. Era originalmente um nome pagão, muito comum, que era adorado por judeus e cristãos. E com a mudança da referência, ou seja, cada povo usando para a sua própria divindade. Eu quero explicar aqui um ponto nisso aqui, quando ele fala assim, referência a cada povo usando para a sua própria divindade. Talvez esse nome Timóteo, por ser Timóteo, né, adorar a Deus, e talvez ele usava para adorar outro Deus, mas na verdade Timóteo foi e adorou o verdadeiro Deus, então está compatível, né, com o nome. Depois da sua conversão, Timóteo passou a servir a Deus com uma intensidade que impactou a vida dos irmãos que conviviam com ele, a ponto de testemunhar diante de Paulo sobre a sua fidelidade. Isso chamou a atenção do apóstolo, que o convidou para a sua equipe missionária. Com certeza, com um testemunho maravilhoso desse de Timóteo, né, Paulo já chamou para a sua equipe, né, com o propósito de enviar ele ao campo missionário para onde as igrejas já tinham sido estabelecidas por Paulo, né, já tinha sido implantada, agora ele seria um braço forte, auxiliando até o apóstolo Paulo na administração dessas igrejas, né, Timóteo, né, assim fortalecendo a igreja do Senhor. Assim, desde o começo da segunda viagem missionária de Paulo, aproximadamente 50 depois de Cristo, até o seu martírio no ano de 67 depois de Cristo, Timóteo foi seu auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel, cooperador em várias cartas escritas pelo apóstolo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Todas essas cartas aqui, Timóteo estavam juntos, ou foram mencionadas. Junto, viajaram da Ásia para a Europa, visitaram Filipos, Tessalônica, Bereia. Depois encontraram em Atenas, depois em Corinto e foram para Jerusalém e Antioquia. Na terceira viagem missionária, permaneceram em Éfeso por 3 anos ali. Paulo viajou com Timóteo a Corinto para uma difícil missão de orientar, né, aquela igreja que passava por divisões, contenda, para que voltasse ao ensinamento do apóstolo. Esse aqui foi um ponto crucial na vida de Timóteo, né? Olha, um jovem, né, vamos dizer assim, começando sua carreira ministerial, e Paulo envia com uma missão de ali pôr em ordem o que estava em desordem naquela igreja, a igreja de Corinto. Todo mundo sabe que a igreja de Corinto tinha alguns problemas, né, ali na congregação, nessa congregação. E ele foi convocado por Paulo e deu essa responsabilidade, a confiança de orientar aquela igreja a permanecer no caminho da fé ou a voltar aos princípios dos apóstolos, né? 1 Coríntios 4,17, dali seguiu com Paulo para Jerusalém, onde o apóstolo foi preso durante anos de prisão.
Timóteo se encontrou com Paulo, né? Paulo tinha acesso à prisão, né? Em Roma. Depois da libertação do apóstolo, chegou com ele para a Ásia e foi colocado por Paulo à frente da igreja de Éfeso, né? Aí já assumindo o ministerial, o pastoreio, né? Da igreja de Éfeso. Tempos depois recebeu a primeira carta do apóstolo, quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Já próximo da sua morte, enviou a segunda carta a Timóteo e nela fez um apelo para que o discípulo fosse vê-lo imediatamente a Roma, né? Esse aqui é um pedido bem forte de Paulo para que ele fosse ver, né? Vamos aqui, Timóteo, 2 Timóteo 4:9, né? Diz assim, procurar vir ao meu encontro o mais depressa possível. Com certeza, Paulo queria dar uma recomendação a Timóteo, né? Ou talvez até encorajá-lo na obra do Senhor. Timóteo foi um verdadeiro filho para Paulo. Aí nós vamos ver várias referências sobre isso. 1 Timóteo 1:2, 1 Timóteo 1:18, 2 Timóteo 1:2, 1 Coríntios 4:17. Foi um relacionamento de ensino e crescimento. Ao longo de todo o trabalho, um conjunto. O apóstolo preparou o seu filho e discípulo para o ministério, ensinando com a vida e o exemplo seguido. Isso aí foi Paulo, né? O apóstolo Paulo, um dos maiores homens na evangelização, um grande missionário na obra de Deus. Hoje, se nós no Ocidente nós temos essas cartas, né? Graças também, é claro, gerado pelo Espírito Santo, mas com a ação também do trabalho do apóstolo Paulo, né? Que foi essencial de levar essas cartas e expandir o evangelho de Deus ao mundo, né? Hoje nós conhecemos em parte o evangelho através desses obreiros, né? Graças a Deus ao nosso irmão e apóstolo Paulo, que também gerou outros discípulos fiéis igual a Timóteo, né? Agora nós vamos falar, irmão, aqui no terceiro tópico, o ministério de Timóteo, né? Basicamente agora o ministério de Timóteo. E é interessante aqui esse relacionamento de Paulo e Timóteo, que Paulo também assumiu um ministério, né? Um apostolado, e ele não reteve para si, mas ele gerou, né? Um outro que desse permanência à obra missionária. Isso deve ser feito, irmão, em toda igreja, em todo campo missionário, né? O legado que deixar novas gerações para continuar a propagar o evangelho de Cristo até que ele venha. Na verdade, até que ele venha, né? A trajetória ministerial de Timóteo começa durante a segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 16. Apesar de ter crescido estudando as Escrituras Sagradas sob perspectiva judaica, Timóteo não seguiu todas as orientações religiosas, pois já era jovem e ainda não tinha sido circuncidado. Ponto interior, né? Como seu pai era um grego pagão, o que eu falei, né? Talvez por não ter apoio do pai, né? Ainda da liderança religiosa foi exercida por sua mãe e sua avó, ele não havia seguido a risca todas as determinações da fé que professava, né? A fé judaica, né? Agora, já convertido, sendo um discípulo de Jesus, é muito bem recomendado a Paulo para evitar problemas com os judeus da região de Listra. Realizou a circuncisão de Timóteo. Então, só para não ter problema com a religião judaica. Então, ele fez esse ato, né? E o filho na fé, Timóteo, tornou-se cooperador, companheiro, viagem, confidente, amigo fiel, verdadeiro filho espiritual. E já em sua primeira experiência missionária, ao lado do apóstolo dos gentios, né? Paulo foi separado para trazer o evangelho até nós, né? Pedro mais para os judeus e Paulo para desbravar, né? Aos todos os continentes, né? Principalmente do Velho Mundo, o evangelho, e graças a Deus chegou até nós. Missionário ao lado do apóstolo gentios, sua vida é usada para fortalecimento das igrejas conforme Atos. Então a vida de Timóteo foi
muito bem aproveitado porque ajudou a expandir os evangelhos, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos 16, versículo 5, né? A sua referência ministerial foi o apóstolo Paulo, né? E muito bem aproveitado. Por outro lado, gozava de grande confiabilidade por parte do apóstolo, que o enviava para missões desafiadoras, como a igreja de Corinto e Éfeso. Essas igrejas eram muito difíceis, né? Porque elas tinham muitos problemas relacional ali naquela localidade, né? Principalmente em referência à religião, a conceitos, né? E dentro da religião, até muitas heresias tentavam penetrar por parte de obreiros mal intencionados também. E foi preciso ter pulso forte e palavra, né? Como a Bíblia nos ensina, não ir pela ideologia, genealogia, né? Mas sim pela palavra de Deus. Timóteo, apesar da sua juventude, conforme 1 Timóteo 4,12 e 2 Timóteo 2,22, e das suas frequentes enfermidades, conforme 1 Timóteo 5,23. Estava sempre disposto a deixar tudo para acompanhar Paulo e arriscar a viagem missionária a ser enviado em comissões difíceis, perigosas, a fim de cumprir seu ministério. Irmão, o evangelho naquela época era muito mais difícil do que hoje, porque por parte existia uma pressão das outras religiões e era um desconhecimento o cristianismo, né? E ela surgiu para confrontar a vida de pecado de muitas autoridades, de pessoas, né? E trazer, na verdade, o ensinamento eterno de Cristo aos corações. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, em sua primeira experiência ministerial, Timóteo ficou ao lado de Sila, em Bereia, a fim de prestar auxílio espiritual à igreja recém-nascida, né? Muitas igrejas foram implantadas ali, muitas igrejas nasceram ali. Enquanto Paulo seguiu outros companheiros para Atenas, depois atendeu o chamado para encontrar-se com Paulo em Atenas e logo depois foi enviada a Tessalônica para fortalecer e ensinar os irmãos daquela igreja. Irmão, um parênteses aqui, né? Depois vou ler esse texto aqui, né? 1 Tessalonicenses 3, 1, 2. Aliás, vou ler agora, né? Mas eu quero fazer um comentário aqui, né? Comentário, irmão, é que nós estamos participando de uma campanha de missões nacionais, né? E aqui ele coloca aqui assim, igrejas sendo plantadas, igreja renascida. A Junta de Missões Nacionais, ela tem como objetivo resgatar aquelas igrejas, né? Que alguma coisa lá que eles não continuaram, né? Não deram continuidade. Então, é o fortalecimento das igrejas. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses, né? 3, 1, 2. Então diz aqui assim. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. Desse modo, enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Então, irmão, muitas das vezes precisamos enviar homens e mulheres, né, jovens, ao campo missionário, né, e essas igrejas que estão sofrendo por esvaziamento, né, por falta de encorajamento também, a continuar perseverante na fé, né, que essas igrejas possam ser reavivadas, reativadas, e nós vamos orar para que o Evangelho de Cristo chegue aos corações nesses 4 cantos do nosso Brasil. E depois seguiu com Silas para encontrar Paulo em Corinto, no início do trabalho daquela cidade, no início do trabalho, né? São implantações de igreja, fortalecimento. Isso está em Atos 18, 1 a 5, né? Depois disso partiu Paulo a Atenas, chegou a Corinto
e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se juntou com eles. Já por parte já havia uma certa perseguição, né? A perseguição no meio evangélico, no meio cristão, sempre houve e sempre vai haver. Porque se rejeitaram a Cristo, imagine nós, né? Imagine nós que somos meros homens, né? Rejeitaram o Filho de Deus porque não rejeitarias, né? Os seus discípulos, né? E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Todos os sábados disputavam na sinagoga, convencia os judeus e os gregos. E quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nós temos a convicção de que Cristo veio a esse mundo resgatar, né, e salvar o que se havia perdido. E muitos não querem ouvir essa mensagem verdadeira, né, que Cristo é o Filho de Deus. Então, mas a igreja é perseguida exatamente por isso, por anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Ali desempenhou a sua atividade missionária. Na terceira viagem missionária, de 53 a 58 depois de Cristo, Timóteo esteve ao lado do apóstolo durante 3 anos na cidade de Éfeso e ali foi enviado a Macedônia e Corinto. Irmãos, perceba como a implantação de uma igreja local, ela não acontece de um dia para o outro. Durante 3 anos eles lutaram ali, né, para que essa igreja fosse implantada, para que ela permanecesse ativa. Então, irmãos, a obra do Senhor, ela é dura, né, na sua implantação. E em Atos 19, 21 e 22, também estiveram junto às Troades, Atos 20, versículo 25. Também na primeira prisão de Paulo, em Roma, conforme Filipenses 1:1, Colossenses 1:1 e Filemão 1:1. E se encontrava novamente em Éfeso, de onde Paulo partiu para a Macedônia, e pediu a Timóteo que ficasse em seu lugar, né? Timóteo 1:3. Logo depois, estando em Éfeso, Timóteo recebeu a primeira carta pastoral de Paulo. É interessante que Paulo ele estava preso, mas tinha liberdade, né? Uma certa liberdade permissiva para continuar pregando o evangelho, anunciando. Por isso que muitas das vezes em cadeias, né? Em prisões, mas ele estava com a liberdade de falar do amor de Cristo. E ele pediu que Timóteo continuasse no ministério dele, desse continuidade à obra do Senhor. Como é importante, né? Você ter pessoas que auxiliam o seu ministério. Essencial para cada um de nós é estarmos juntos nessa mesmo foco, né? De levar o nome de Jesus Cristo aos 4 cantos. É como diz a palavra, um regou, outro plantou, mas que Deus dá o crescimento. Timóteo recebeu a segunda carta de Paulo, preso em Roma pela segunda vez. Como prisioneiro que esperava a morte, pediu ao amigo para se esforçar e vê-lo novamente. Timóteo foi instruído, acompanhado, aconselhado, encorajado por Paulo. Ao longo dessa jornada, experimentou o crescimento, amadurecimento ministerial e espiritual. Esse homem é um exemplo, né? Tanto Paulo como Timóteo, né? Para nós, de um líder servo, com um coração ensinável. Muitas pessoas acham que já aprendeu de tudo, sabe tudo, é o top dos top, né? E não quer aprender, ser humilde, aprender com o seu professor, né? Paulo foi o professor de Timóteo, ensinou, encorajou. Temos que ter humildade de sempre estar aprendendo, né? Nunca sabemos tudo, nunca sabemos demais. Sempre vai ter algo que você possa aprender. Por isso, meu irmão, meu amigo, eu acho tão importante a escola dominical. Primeiro, que ela é democrática. Todo mundo pode frequentar a escola dominical. E é um meio mais prático de você aprender e ensinar o evangelho. Todo mundo é capaz
e pode, é só estudar a palavra de Deus, né? Aberto para aprender e ser exortado, prestar conta e experimentar o desenvolvimento espiritual que o levou a frutificar. Aqui também, irmãos, destaco o discipulado também que Timóteo teve com o apóstolo Paulo, né? Ele foi discipulado por um bom mestre, né? O apóstolo. Concluindo essa maravilhosa lição, irmãos, Deus espera de nós frutos que permaneçam, mas para frutificar de maneira que glorifique o Senhor. Devemos amadurecer espiritualmente. Irmãos, quanto à igreja, vamos dizer assim, com meninice, né? Como cristal, né? Se quebra à toa. Igreja tem que ser madura, igreja tem que amadurecer, né? Igreja tem que maturar, como diz aí. E para maturar, ela passa por um momento de aprendizagem. O Timóteo, o discípulo Timóteo, ele enfrentou grandes desafios, né? A igreja de Éfeso e a igreja de Corinto. E nós sabemos pelos relatos aqui como essas igrejas deram trabalho a esses servos de Deus. Uma outra referência aqui que nós podemos tirar aqui, irmãos, como você está como membro da sua igreja. Será que você está dando trabalho ao seu líder, né? É para refletir também. Muitas das vezes a igreja não dá bom testemunho, não é boa influência onde ele está, a sua luz não está brilhando, né? A luz espiritual que eu quero falar, né? Que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, né? E sal da terra, então temos que temperar e brilhar a luz de Cristo, né? Então, irmãos, para que o evangelho cresça e que muitas pessoas venham a dar bons testemunhos, né? Ver que ali realmente o evangelho é um evangelho maduro, né? É um evangelho consistente, temos que dar bons testemunhos. Nesse processo de amadurecimento espiritual, precisamos ter nossos corações abertos para aprender, com outros que estão mais adiante de nós na jornada cristã. Por isso que eu falei, né? Não sabemos tudo, devemos ter humildade de aprender, né? Estar disponível para recebermos exortação e ter disposição para prestar contas, né, das nossas vidas, escolhas, sentimentos, planos e decisões. Paulo orientava as questões ministeriais, teológicas e pessoais. Sabia da timidez, das limitações, da saúde do seu discípulo, mas também conhecia os seus pontos fortes e valorizava, conforme Filipenses 2, 19 e 22. Eu quero ler esse texto aqui, irmão. Filipenses, né? E eu quero comentar aqui também outro assunto aqui, né? Filipenses 19, né? 2, 19 e 22. 19 e 22. E diz assim: tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve poderei enviar Timóteo, para que também me anime, recebemos notícias vossas. Então, como enviando Timóteo, ele iria saber o que estava, porque Paulo estava preso, né? Pois não tem ninguém que tenha esse mesmo sentimento que sinceramente zelo por vosso bem. Então ele conhecia o desejo ardente de Timóteo, né? O mesmo desejo que ele tinha, Timóteo também. Portanto, todos procuravam cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicavam ao que é de Cristo. Então ele sabia que muitos obreiros não estavam atentos à obra do Senhor, como muitos hoje, irmão, estão, entre aspas, né, com cargos, mas não está atento à obra do Senhor, não está zelando pela obra do Senhor, né? E aqui ele fala isso aqui: apenas seus próprios interesses, não dedicava o que é de Cristo. Quanto tem aí, né? Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do evangelho como um filho cooperando com seu pai. Olha a amizade, né? Olha a reciprocidade dos dois, e ele sabia em quem
estava enviando para a obra do Senhor. Muito importante isso. Então, irmãos, aqui eu quero dizer aqui, sabia a timidez, limitações de saúde dos discípulos, mas também conhecia os pontos fortes. Um líder, né? Ele conhece o seu liderado e muitas das vezes o líder só quer que a pessoa cresça, mas aqui Paulo valorizava os pontos fortes. Ele sabia que Timóteo tinha um ponto fraco, mas também sabia que tinha um ponto forte e ele tocava nesse ponto forte para valorizar, para capacitar, para estimular, né? Então isso aqui é um aprendizado para quem é líder, né? Também valorizar os pontos fortes do seu liderado. Ao mesmo tempo em que Timóteo era ensinado, ele cuidava do seu mentor. Toda vez que Paulo precisava de apoio auxiliar, mais próximo e amado, ele convocava e podia contar com sua presença para enfrentar desafio à jornada cristã. Essa lição, irmão, é maravilhosa e nós vamos aprender muito. Veja como o evangelho cresceu e expandiu, porque a conexão do ministerial estava conectado, estava batendo, né, os pensamentos, o desejo que a obra crescesse. A igreja, irmão, precisa crescer junta, né, andar junto com o seu líder. Assim também nós devemos seguir nossa jornada cristã. Ajuda mútua, cuidado, encorajamento, exortação e reconhecimento, né? É o que Paulo fez, reconhecimento da disponibilidade de Timóteo, né? Sempre quando era convocado, chamado para essa obra missionária, Timóteo estava sempre disponível, com o coração desejoso de fazer, né, realmente a obra do Senhor com esmero. Dos valores individuais deve permear nosso relacionamento. A disponibilidade para prestar contas demonstra humildade e desejo de desenvolvimento pessoal. Dessa forma, contribuímos de maneira efetiva para a expansão do reino de Deus, contribuindo para o crescimento e fortalecimento mútuos. Devemos reconhecer quanto necessitamos de aprender uns com os outros, né? Ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe mais do que o outro. Todos aprendemos um com o outro. Devemos reconhecer o valor que cada um tem diante de Deus, especialmente que somos parte do corpo, onde cada um desempenha o seu papel conforme o propósito do Senhor para as nossas vidas. Irmão, a igreja do Senhor é um organismo vivo. Uns são braço, outros são perna, outros são ouvido, outros são boca, outros são olhos. São membros que constroem um corpo. E Cristo é o cérebro desse corpo, né? Cristo é a cabeça, nunca devemos esquecer. Nós somos membros, nós somos parte desse corpo que temos um guia, que é Cristo. Irmãos, finalizando, né? Ainda estaremos orando, agradecendo a Deus, mas vamos fazer essas três perguntas para nossa reflexão, para pensar e agir. Você tem exercido uma influência espiritual frutífera sobre os seus filhos? Né? É para pensar. Você reconhece a importância da influência dos pais no crescimento espiritual dos filhos? Vamos pensar. Timóteo era ensinado por Paulo, mas ao mesmo tempo cuidava do seu mestre. Isso aqui eu achei legal, né? Devemos zelar pelos nossos mentores, nossos pastores, né? As pessoas que estão sempre trazendo a mensagem de fortalecimento espiritual, mas eles também devem ser fortalecidos também com nossa ajuda, com nosso empenho na obra do Senhor. Ninguém faz a obra sozinho, todos nós somos cooperadores da obra de Cristo. Timóteo era ensinado por Paulo, mas ao mesmo tempo cuidava do seu mestre. Você compreende a importância de cuidar do seu pastor? Isso aqui é uma reflexão para mim e para você. Meus amigos, chegamos ao final desse estudo. Creio que esse quarto trimestre vai ser benção. Eu acho que já é benção, né? Eu quero te convidar, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Antes, vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez entramos na sua presença. Como é bom, Senhor, estudar a sua palavra.
são fonte eterna de ensinamento para cada um de nós. Sabemos que a sua palavra nunca terá fim, porque ela é eterna, porque ela partiu de ti, Senhor, aos nossos corações e penetrou na nossa mente, e ela traz vigor a cada dia, nos fortalece, nos rejuvenesce, ó Deus, nos traz ânimo e encoraja, Senhor, a viver uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor, sentir o toque do Espírito Santo através do seu ensinamento, aquilo que o Senhor deixou de melhor para cada um de nós. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que sempre estão conosco, ó Deus, e eles possam ser agraciados também por ti através desse estudo. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quero te convidar, se assim tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?